Fala pessoal, aqui é Ailton Souza da RoyalCode.com e estamos de volta no nosso curso de CSS básico. Eu vou agora dar continuidade no curso. Eu estou um pouco gripado, mas que bom que a gente não pega corona pela web, né? Enfim. Mas não é corona não, tô brincando. Não sei na verdade, né? Eu espero que não seja. Mas vamos lá. Pessoal, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Estou aqui com o nosso site, né? A gente começou a fazer. E nesse exato momento a gente vai entender como selecionar e fazer as configurações de estilo com base nos elementos ID e também os seletores de classe, tá? Então, como é que a gente faz? Bem, o elemento vocês já entenderam aqui, né? Eu coloco o elemento, coloco o seu atributo e faço então a alteração, né? Eu vou mudar isso aqui, olha. Vou colocar outro atributo para ele, vou colocar 1, 2, 3, D, F, G, D. Tá aí, pronto. Tá aí. Deixa eu mudar isso daqui. Ó, Ctrl E, eu consigo ter acesso a outras cores. Vou colocar aqui essa cor aqui, ó. Pronto. Rosinha não. Aqui. Verde. Pronto. E agora vamos lá. O que eu vou fazer? Aqui dentro do meu bloco de código main, eu vou criar um novo código. Só que esse código eu vou chamar de div, que é uma outra forma que tem de você usar tags de classificação. E vou selecionar essa minha div através de uma classe. Eu vou dizer que essa classe vai chamar quadro. E esse quadro aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou agora selecionar esse quadro, né? Ou melhor, eu vou fazer outro exemplo aqui embaixo. Vou colocar outra div. Só que essa div sem classe. Tá? Vou explicar para vocês como é que funciona. Olha só. Se eu selecionar div aqui e fazer assim, abrindo chaves, fechando chaves, e aí vamos supor que eu determine aqui um width de 200 pixels e um height de 200 pixels. E o background crawler red. Olha o que acontece. Ele fez para mim os meus dois quadros, só que nesses meus dois quadros ele colocou os dois quadros em vermelho. Mas por que ele colocou os dois quadros em vermelho? Colocou os dois quadros em vermelho porque eu estou selecionando o meu elemento div. E como eu tenho dois elementos div, ele vai selecionar todos os elementos do meu código HTML que tem o nome div e vai fazer essa configuração. Quando eu quero selecionar um elemento em particular ou um conjunto de elementos em particular, o que geralmente a gente faz? A gente, ao invés de usar o nome div, usamos a sua classe, por exemplo, ponto quadro. Olha aí. E aqui eu posso colocar, por exemplo, para minha div lá, vou fazer o seguinte, olha só, aqui em cima, né? Porque se eu colocar aqui embaixo, ele vai fazer para os dois. Olha só, div, né? Aqui eu vou colocar a mesma width de 200 pixels, o mesmo height de 200 pixels. Só que o background color eu vou colocar yellow. Olha aí. Se eu pegar esse meu código tirado aqui e jogar aqui para baixo,
Não vai fazer diferença alguma, tá? Por quê? Porque eu estou selecionando classe, elemento, né? E nesse caso aqui, a minha classe quadro, né? Ela é específica para essa div, e minha classe div está pegando essa aqui que está sem nome de classe, sem uma configuração padrão. Então, é assim que eu faço para dar os estilos para um determinado elemento usando a classe. Agora, eu tenho também uma outra forma que não é usual, né? Na verdade, geralmente as pessoas não fazem isso. Eu vou criar uma outra div aqui dentro. Div, classe, não, div id igual quadro underline interno. Vou fechar aqui. E o que acontece? Vou tirar essa minha div daqui, ó. O que acontece aqui é o seguinte, gente. Com a minha div, eu consigo então selecionar agora o meu elemento a partir da sua ID, né? O que não é, na verdade, aconselhável, porque toda vez quando você vai fazer algum código de CSS, é preferencial que você deixe os IDs para se trabalhar com JavaScript. Enquanto que, quando a gente trabalha necessariamente só com o CSS, nós fazemos a sua classe, o seu estilo utilizando as classes ou o próprio elemento em si. Tá? Então, vou colocar aqui ó, a cor green. Não fez nada. Vou colocar uma font size. De 22 pixels. E aí, olha só o que vai acontecer. Porque isso aqui, na verdade, essas configurações aqui, são configurações de... de texto, né? Ó. Olá, pessoal. Beleza. Então, essas são as três formas que nós temos de selecionar o nosso elemento e determinar, então, uma forma para ele de estilizá-lo, né, com o CSS. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esses dois aqui e vou fazer uma outra coisa aqui, olha só. Para ensinar algumas propriedades interessantes. Por exemplo, né, vamos aqui ó, em H1, eu tenho o call white smoke. O que eu vou fazer com esse H1? Eu vou colocar um texto align nele de center. O que ele vai fazer? Ele vai colocar o texto que está dentro dessa minha tag H1, né, com esse texto, e vai centralizá-lo para mim. Agora, vamos pegar o quadro. Cadê o quadro que eu fiz? Vamos fazer aqui. Quadro. Esse quadro aqui. Né? Eu apertei Ctrl Z para voltar, deixar o meu quadro aqui. Esse quadro aqui eu quero que ele fique no meio. Só que esse quadro ele é um elemento. Né? E esse elemento, para ele ficar no meio, eu não tenho como trabalhar com text align. Nesse caso aqui, a melhor forma que tem é determinar uma margin para ele automática, que ele vai colocar espaço automático tanto do lado esquerdo quanto do direito. E vai centralizar, olha só. Se a gente for mexer com o botão direito aqui, ó, inspecionar o nosso elemento, nós vamos ver que ele colocou uma margem automática, tá vendo? 226 por 226. Se eu aumentar aqui o tamanho da minha página, como você está observando, ele ainda vai manter ainda o meu elemento centralizado, como você está observando aí. Beleza? Então, gente, só para recapitular aqui então. Nós temos elementos, né, os elementos da tag, os elementos em HTML, beleza? Body, header, H1, H2, H1, H2, main, div, né?
Esses elementos aqui eu posso selecioná-los para dar uma determinada característica com o estilo utilizando com CSS, né? Ou eu posso determinar esses elementos com uma classe para ser uma coisa mais específica referente àquele elemento, tá ok? E o ID, né? O ID, nós sempre vamos deixar o ID para um uso mais específico, quando você vai trabalhar, por exemplo, com JavaScript. Tá? Além disso, nós vimos também como alinhar o texto, como funciona o atributo test_align e como funciona o atributo margin. Lembrando que o test_align é um atributo que vai centralizar o texto dentro da tag, e o atributo margin ele centraliza ele vai centralizar o elemento em si, atribuindo margens iguais nos dois lados, tá? Quando você coloca no caso automático aqui, claro que eu poderia muito bem fazer de outras formas. Bem, eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Ailton Souza, eu sou da royalcode.com. Vejo vocês na próxima. Até mais, valeu!